Olá, meu nome é Guilherme Alexandre e para este primeiro trabalho de Circuitos Elétricos 2, estarei fazendo dupla com o Gabriel Magalhães. Bom, o nosso problema selecionado é o PS10-2, que consiste no circuito da imagem, onde desejamos encontrar VT. Para isso, utilizaremos uma ferramenta chamada Teorema da Superposição, que consiste, visto que uma vez o circuito é composto por duas fontes, uma de tensão e uma de corrente, analisar o circuito com uma fonte de cada vez. Primeiro a fonte de tensão e depois a fonte de corrente, para analisarmos o valor de VT separadamente. Ao analisarmos a fonte VS, teremos o seguinte circuito na primeira imagem, onde a fonte de corrente se tornará um circuito aberto, resumindo o circuito nessa única malha. Já quando formos analisar a fonte de corrente, teremos um curto-circuito na fonte de tensão, no que resultará no circuito de duas malhas abaixo. Bom, para análise separada da fonte VS, primeiramente nós temos que nos dar conta que o ômega é 6, já que ele na função VS está multiplicando o t. Também, antes de fazermos qualquer análise, temos que passar o circuito e seus componentes do domínio do tempo para fasor, com as seguintes fórmulas apresentadas, o que resultará em números complexos. Assim, será possível fazer a associação dos mesmos componentes, já que eles estarão na mesma unidade de medida, ohms. Para achar a tensão em V1 de T, simplesmente aplicamos um divisor de tensão, que nos dará o valor que está sobre o capacitor. Bom, agora para a análise da fonte IS, temos que primeiro achar a corrente que vai estar no capacitor, para facilitar os cálculos no final, e apenas multiplicar pelo seu fasor, para achar VT2. Então, primeiro, considerando agora o ômega como 18 radianos por segundo, passamos o circuito e seus componentes do domínio do tempo para fasores. Aplicando o divisor de corrente, conseguimos encontrar a corrente no capacitor, o que acaba nos facilitando achar a tensão no capacitor, visto que é só multiplicar seu valor de fasor pela corrente no mesmo. Assim, para a gente ter uma soma final, um resultado final, basta somar o que a fonte 1 contribui com a fonte 2, separadamente, obtendo a resposta final abaixo. Indo agora para a parte de simulação, aqui apertamos o Run para iniciar a simulação e já podemos ver os dados dos multímetros. Aqui os primeiros valores são a tensão atual do circuito, que vai variando nesses dois circuitos de forma senoidalmente. E abaixo já temos a tensão de pico a pico, que dá para comparar com os cálculos feitos. Nesse circuito da tensão de corrente, a tensão de pico a pico está em 2,76 volts. Nos cálculos tinha ficado em 1,39 de pico. Então, de pico a pico, vai dar aproximadamente esse valor. Nesse circuito da tensão da fonte de tensão, a tensão de pico a pico é 7,99 volts e nos cálculos tinha ficado 4 de pico.
Então, de pico a pico, que é o dobro, fica 8 volts. Aproximadamente igual também. Nessas tensões instantâneas, nós podemos pausar aqui o circuito, a simulação. Então, somando essas duas tensões instantâneas, dá para observar que forma exatamente a tensão do circuito original. Podemos também fazer uma análise com os osciloscópios para ver o formato de onda que está em cada circuito. Aqui, no da fonte de corrente, temos o seguinte formato, em que no começo tem essa variação e depois fica constante. Aqui embaixo tem todos os dados, em que temos variação de tempo, as tensões. Com isso dá também para calcular a frequência do circuito. Aqui da fonte de tensão temos o seguinte formato de onda e já visualmente dá para perceber que a frequência não é a mesma. Então, no circuito final, vamos ver um formato de onda que não é senoidal. Esse então é o formato de onda e é por isso que nos cálculos não dava para somar as duas tensões que davam no final, porque as frequências não eram iguais. Então, os gráficos não são senoidais.